Bom, na última aula a gente usou a aula inteira para corrigir, se eu não me engano, a questão número 4. A gente não chegou a terminar, mas já deu para ter uma noção lá, né? A gente falou um pouquinho no meio da aula sobre o clang, que é basicamente o que a gente usa quando a gente escreve make hello. O que é o make hello? Basicamente a gente tem o nosso código e ele transforma em código de máquina, que a máquina consegue entender para executar, um executável. Então ele compila. O make ele é feito para compilar um arquivo que a gente escreveu, um código que a gente escreveu. O make hello tem algumas coisas por trás dele. Por exemplo, quando você digita make hello na nossa IDE, ele vai e escreve clang, várias outras palavras várias outras palavras lá que aparecem. Cada uma tem um significado, cada um tem a sua importância lá. Mas aquilo lá ele coloca tantas para ser algo a mais, algo padrão lá. Não precisa ter tanta coisa para o nosso código, por exemplo, esse aqui. A única coisa que ele precisa ter é um clang hello.c. Hello.c é o nome do nosso arquivo, .c porque ele é em linguagem C. Quando a gente digita make hello, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer um executável chamado hello, e para executar a gente coloca ./hello. Isso todo mundo já sabe. O clang ele é meio diferente. O clang você vai e escreve clang na frente o nome do arquivo que a gente quer compilar, que no caso é hello.c, e ele vai dar um executável pra gente que vai ter esse nome aqui, que é a.out. E esse aqui é o nome padrão para quando a gente não nomeia algum arquivo esse arquivo quando a gente está compilando é um nome ruim, mas já dá para saber de que é. Aí quando eu quero dar um nome para aquilo, o make hello faz isso pra gente. Eu escrevo clang, o hífen, o e hello. O o, esse o aqui, para quem está curioso para saber, se eu não me engano, ele significa out, que é a saída dele. A saída dele tem que se chamar hello. Se eu não me engano é isso, pode ter outro significado. Esse out aqui. E a gente coloca o nome que a gente quer para aquele novo arquivo que a gente está compilando, para aquele executável. E depois da gente escrever isso, a gente vai e coloca o nome do nosso arquivo que a gente quer compilar. Nesse caso, hello.c. Ele vai dar assim como o make hello, ele vai dar o nosso executável chamado hello, só colocar ponto, barra e hello para executar. E isso é para quando a gente tem o nosso arquivo como esse, só falando hello world. Até aí, beleza, a gente só usar isso. Mas e quando eu aumento o meu código? O que eu preciso fazer? Se eu tiver esse código escrito na nossa IDE e escrever isso aqui, vai dar um erro. Por que vai dar esse erro? Porque a gente tá faltando informação para o nosso clang para compilar. Ele não está entendendo o que é esse string name e o que é esse CS50 aqui. Qual que é essa biblioteca? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que especificar para o clang, que é o nosso compilador, que tem uma biblioteca ali, de onde a gente tirou esse string, chamada CS50. Então a gente vai e coloca, igual a gente fez antes, clang, o hífen, o, hello, o nome do nosso arquivo, hello.c, no caso o nome que a gente quer que ele saia, e o nome do nosso arquivo aqui. Aí, para colocar uma biblioteca, o que a gente coloca? Igual a gente fez aqui atrás, a gente coloca hífen, L. O L aqui, nesse caso, é para link. Seria para isso aqui. O que é link? É como se fosse para juntar os dois. O povo fala linkar. É como se estivesse linkando os dois, como se estivesse juntando. No caso, a gente está juntando o quê? O nosso arquivo com a biblioteca CS50. Beleza?
E isso tudo é o nosso make hello. Aí ele faz isso aqui pra gente, beleza? Qual que é o nome desse processo? O nome desse processo tá compilando, é compiling, ele vai compilar. Para chegar em um executável, deixa eu ver aqui se está chegando minha tela certo, né? Beleza. Para chegar até o executável, passa por 4 passos, que é o pré-processamento, a compilação, a montagem e a linkagem, igual eu falei antes de juntar, beleza? Então, qual que é o processo, qual que é o pré-processo que acontece aqui? Ele vai pegar o nosso código, que a gente tem escrito aqui, a gente pergunta, ele pede para pegar uma string chamada name, com a pergunta qual é o seu nome. E aqui a gente vai e printa isso para o usuário, que é hello, vírgula, o nome que o usuário colocou. Até aí, beleza. Qual que é o processo que ele faz para compilar, para chegar a um executável? Primeiro, ele pega, o que essa biblioteca aqui está fazendo? Qual o motivo dela estar aqui no nosso programa? Ele vai e percebe, beleza, o motivo dele estar aqui no nosso programa é por causa da nossa string, que a gente está pedindo uma string. Aí ele especifica aqui em cima qual que é a string. No de baixo, qual que é o motivo da gente estar usando isso aqui? É o printf, que a gente usa para mostrar para o usuário. E beleza, aqui para cima colocou os pontos, porque às vezes pode ter mais e continua. As bibliotecas são gigantescas, mas ele já sabe que a gente está usando isso por essa causa aqui. A compilação, ela acontece da seguinte forma: a gente tem o nosso programa e tem a linguagem que o nosso processador entende, os códigos que o nosso processador entende. Aqui, por exemplo, a gente pode reconhecer ali o main, ali embaixo o getString que a gente está usando e o printf. E aqui tem vários códigos que o nosso processador entende na hora da compilação. Ele vai e arruma aqui, por exemplo, getString é igual a call key. Aí vai a linguagem do nosso processador. O processador é basicamente o que faz o nosso computador funcionar. Ele é o cérebro do nosso computador. É uma pecinha, um quadradinho mais ou menos desse tamanho. Ele fica embaixo de uma ventoinha no nosso computador. E ele é o cérebro, é o que faz tudo funcionar. Ele pensa, ele tem os nossos códigos, ele vai, passa por lá e executa. Basicamente isso, ele processa tudo, processador. Aí, beleza. A gente tem aqui os códigos que ele entende e a gente vai para o próximo passo, que é o assembling, a montagem. A gente viu que tem isso. Como que funciona isso aqui? O que é isso? São vários zeros e uns. Beleza, a gente já tem isso então. Aí então a gente vai linkando. A gente junta tudo. A gente, por exemplo, tem isso aqui, que é composto pelo código que a gente escreveu, pela biblioteca do CS50, pela biblioteca do standard.io. E beleza. Para a gente juntar, a gente precisa pensar. A gente tem essas 3 coisas. Beleza, a gente primeiro transforma o hello.c, no caso é o código que a gente escreveu, em zeros e uns. Depois a gente pega o CS50, transforma também em zeros e uns. E depois o standard.io, que no caso dá isso aqui, que é vários zeros e uns. E a gente, no final de tudo, junta. A gente pegou o código e agora ele é um executável, passando por todas essas coisas aqui. E compilando. Agora, beleza. Debugging. Quando a gente pensa em debugging, primeiro a gente tem que pensar em bug. O que é bug?
por exemplo, eu tive um erro no meu programa, foi um erro de lógica que eu não estava, sei lá, um erro de equação que eu tive, eu estava precisando fazer uma coisa, deu um erro e fez outra, por exemplo. Aí, como que esse bug surgiu? Como que esse nome bug surgiu? Porque é um erro de lógica, só que o primeiro bug ele foi um erro físico, um erro da vida real. Basicamente foi uma barata, se não me engano, que entrou naqueles computadores gigantescos, aqueles computadores que ocupavam a sala inteira. Ele entrou lá, começou a dar problema no processamento de dados, que lá que eles faziam. No caso, dá pra gente ver ele aqui, ó, que foi o primeiro relato, primeiro caso real de um bug sendo achado. Aqui, beleza. A gente sabendo o que agora é um bug, basicamente bug, tradução é inseto. E sabendo que um bug é um erro num programa, a gente pode pensar agora em o que seja esse debugging, o que seja esse, em português a gente fala debugar. Basicamente o CS50 ele ajuda a gente nisso, como ajudou lá no Help 50, o Style 50 e o Check 50. Help para te ajudar em algum problema que você está tendo, que você não consegue achar onde está o erro. O Style 50 é para você ver se seu código está bem arrumado, está bem planejado, precisa de alguma coisa, alguma coisinha a mais. E o Check 50 é, por exemplo, para corrigir algum dever que a gente faz. Ele vai e ajuda a gente nisso. Para debugar, a gente viu isso um pouco na aula passada. A gente pode usar o printf, por exemplo, em algum programa que a gente está tendo, que tem várias variáveis, a gente está precisando fazer uma equação de cada variável, então a gente coloca printf em cada variável, para a gente ver qual é o valor de cada uma, para a gente poder arrumar uma equação lá do jeito certo, poder saber onde que está o erro e tal. Então a gente tem o printf, só que tem um jeito melhor de fazer. Eu, para programa pequeno, como eu disse na última aula, eu prefiro o printf. Me dá uma sensação que eu estou entendendo melhor, printf. E o CS50 ele arrumou pra gente uma ferramenta, que é o debug 50, que ele é basicamente, eu vou ir lá na IDE pra gente ver. Aqui na IDE a gente tem, por exemplo, aqui do lado, debugger. Aqui são as informações que a gente precisa. Por exemplo, eu vou pegar não vou pegar esse aqui não, porque né, vai que alguém copia. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, que é o do crédito. Beleza. Eu venho aqui e quero saber o que está acontecendo. Eu digito debug 50. Tá compilado já? Debug 50. Aí. E eu, no caso é credit. Calma aí. Ah, tá na pasta errada. Já tinha esquecido de mudar. Vou dar um list aqui. Change set1 /credit. Beleza. Vem aqui. Vamos ver. Aí, beleza. Pra gente primeiro, a gente escreve isso aqui. Eu já ia esquecer, mas o meu já tá marcado. Que é o quê? Pra iniciar isso aqui, se eu escrever só isso aqui, vai dar um erro. No meu não deu, porque eu já tinha marcado. Mas o que acontece? O programa, para ele não rodar normal, para ele não ir direto até o final, a gente marca aqui do ladinho da linha que a gente quer. Que é o seguinte, o meu está marcado na linha 12. O programa, quando eu coloco o debug 50 e escrevo o nome do nosso executável, ele vai rodar a linha 1 até aonde eu marquei, a linha 12. Aí, beleza.
a gente já tem aqui do lado algumas informações. Apareceu aqui pra gente. Por exemplo, tem informação da variável C, F, F2, tem um LUM aqui, LUM1, M, N, P, R, essas coisas. Para continuar, o que eu faço? Eu clico nessa setinha, parecendo que está dando um pulo. O que ela faz? Ela vai pula para a próxima linha. Nesse caso aqui, a linha 12 pergunta a gente um número. Eu vou escrever qualquer um aqui. Aí agora beleza, a gente já consegue ver o que? O nosso número ele foi parar aqui na variável N, que no caso eu pedi para aqui ser N. Então N já definiu. Até aí beleza. Ele vai, executa, passou para o próximo. Definiu int lum como 0, aí vai indo, entrou no looping. E vai mudando as informações ali. Por exemplo, agora o i está 2. Quando eu passar o looping, aqui ele virou 3. E ele, na primeira linha ali, tem o i mais. Eu vou e pulo ele. Virou 4. Assim eu consigo analisar cada coisa. Por exemplo, ele pegando o número e eu consigo fazer. Às vezes eu tenho uma equação aqui, que eu tenho uma equação aqui mais para baixo. E eu consigo fazer essa equação por mim próprio. No caso, eu até tenho uma calculadora aqui para ficar vendo isso. E assim vai fazendo até eu chegar no resultado que eu quero e concluir tudo. Beleza? Então é assim que funciona esse debug 50. Ele vai aparecer aqui do lado. Se eu não tiver com isso aqui aberto, ele vai abrir para mim. Beleza? Para eu sair disso, por exemplo, se eu tiver travado ou entrado no looping, eu clico Ctrl mais C e ele sai. Ctrl, escreve desse jeito, fica embaixo da setinha aí, bem no canto inferior esquerdo do teclado. Ctrl mais C. Aí ele vai e cancela o que está acontecendo na sua tela. Por exemplo, em uma das aulas passadas aí, eu fiquei preso no looping. Era só clicar Ctrl C, ele reiniciava o nosso prompt pra gente, beleza? Eu agora vou voltar lá pro slide. Beleza, então. A gente tem o debug 50 e a gente tem um que no caso não é bem um erro no programa, é um erro de lógica, que a gente usa bastante isso, que é que esse tipo de debugging ele chama Rubber Duck Debugging. Se vocês não sabem o que é um Rubber Duck, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É esse patinho aqui. Por que tem o nome desse patinho? Deixa eu fechar aqui e voltar pra cá. Aí. Por que esse patinho? Basicamente é porque quando a gente está querendo fazer um código, a gente precisa de, por exemplo, montar uma equação, a gente precisa de ter uma certa lógica naquilo ali. A gente precisa estar percebendo o que está acontecendo no nosso programa. A gente vai e fala em voz alta, conversando com alguém. Muitas vezes a gente conversa com alguém que nem sabe o que está acontecendo, mas só da gente falar a gente já percebe qual que é o erro que a gente está tendo. Então o Rubber Duck é basicamente um objeto inanimado que você vai e começa a conversar com ele. Por exemplo, poderia pegar qualquer coisa aqui e eu começasse a conversar com ele, explicando como funciona o nosso código. Isso chama Rubber Duck Debugging. E como eu acho que vocês devem ter visto na hora que eu pesquisei esse nome ali, apareceu uma Wikipedia. Tem uma Wikipedia explicando a história inteira desse Rubber Duck Debugging, que foi, acho que primeiro visto em um livro e tal. Aí o povo começou a adotar esse jeito de ter um patinho de borracha em cima da mesa para a gente pegar ele e ficar conversando. Até no nosso IDE, se vocês quiserem, eu vou ter que voltar para cá, tem um patinho aqui em cima. Deixa eu ver se dá pra ver esse patinho. Aí dá pra ver. É um patinho aqui em cima. Se você clicar nele, abre uma aba aqui de conversa. Aí você fala, sei lá, hey buddy.
ele vai e responde quack, 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 que é isso que um pato responderia. Aí você pode vir aqui, às vezes está precisando de alguma ajuda, você vai explicar, estou fazendo certa coisa, e ele vai responder com... Aqui até demorou para responder. Só porque eu tô com a tela aqui ele não está querendo responder. Mas beleza, ele vai responder com quack, quack, quack. E é um jeito da gente perceber o que está acontecendo ali. Por que está dando um erro de lógica que a gente está tendo. E como solucionar isso. Às vezes falando para si próprio é o melhor jeito. Beleza? E agora a gente entra em uma coisa chamada memória. Não é memória de disco, que a gente está... Normalmente a gente pensa nisso, primeira coisa. Que é como se fosse o HD ou o HD. O HD ou o SSD. E não é esse tipo de disco. Por quê? Esse tipo de disco, o HD ou o SSD, ou um CD, por exemplo, ele basicamente não precisa de energia para funcionar. Ele, por exemplo, ele está lá anotado num disco. O HD, por exemplo, ele tem um disco dentro, como se fosse um CDzinho. E ele anota cada coisinha ali dentro. Cada coisinha naquele CD. Aí, quando a gente desliga o computador, tudo que está nele continua no outro dia quando a gente liga o computador de novo. A gente pode, por exemplo, pegar o HD e colocar em outro computador que vai estar as mesmas coisas lá. Essa memória que a gente está falando, ela chama memória RAM. RAM. Essa memória, como que ela funciona? Ela armazena um certo dado ali por tempo limitado. Que no caso é até você desligar o computador ou até você fechar aquela aplicação. Por exemplo, se eu tenho o Google Chrome aberto, ele está utilizando a memória RAM, inclusive muita memória RAM, e quando eu fecho, ele para de utilizar aquela memória RAM que eu estava usando antes. Então é uma memória RAM que guarda dados. A memória RAM é uma memória que guarda dados por tempo limitado até a gente fechar a aplicação ou desligar o computador. Isso aqui ocupa, por exemplo, pode ser de 1, de 2, de 4, de 8, de 16, 32 e assim vai. E não é tanto igual um HD, porque você pega um HD, normalmente tem 500 GB, 1 TB. Uma memória RAM normalmente só tem 4 ou 8 GB só. E como que funciona para a gente entender o que isso tem a ver com programação? Basicamente, a gente viu essas variáveis aqui que a gente usa bastante, e cada uma delas gasta certa quantidade de RAM. Por exemplo, uma expressão boolean usa 1 byte. O que é 1 byte? São 8 bits. Por exemplo, agora a gente usa esse char aqui para o quê? O char ele significa um caractere, uma letra, um número, um símbolo e tal, que no caso só usa 1 byte. A gente viu que com zeros e uns, com 8 zeros e 1s, a gente consegue um alfabeto ASCII inteiro, que no caso tem símbolos, tem letras e tal. E isso gasta 1 byte. Cada 8 zeros e uns é 1 byte. E aqui no caso o double tem 8, float tem 4, int 4, long 8 e string. Por que está esse ponto de interrogação aqui? O string, a gente usa ele para pegar uma palavra, uma frase que pode variar bastante. Então ele vai até onde a gente precisar. Beleza? Voltando aqui para a memória RAM, a gente vê esses pontinhos, esses retângulozinhos quadrados. Calma, buguei aqui. Esses retângulozinhos pretos aqui. E a gente não sabe quanto de memória tem aqui. A gente só consegue imaginar uma coisinha meia abstrata. Não é que seja desse exato jeito que eu vou te mostrar aqui. Ele é separado em quadradinhos, em várias camadas,
Não sabemos quantos quadradinhos tem aqui, mas é só por questão de mostrar como funciona. Por exemplo, se eu uso um char, eu vou estar usando um quadradinho desse. Cada quadradinho desse significa 1 byte. Se eu pego um char, eu só uso um quadradinho desse. Se eu pego, por exemplo, se eu pego um int, que é o que normalmente a gente mais usa para pegar números, eu vou e consigo, estou pegando 4 bits desse. Se eu pego, deixa eu ver aqui, se eu pego um long ou um double, o long é para número grande e o double ele serve para número com vírgula, eu pego 8 quadradinhos desse aqui. E quanto mais quadradinho eu pego, mais lento o sistema fica. Por isso que às vezes a gente precisa economizar memória. Por exemplo, eu estou usando uma long, mas na verdade eu posso usar uma int porque é melhor. Para o meu caso, eu não estou precisando de uma long agora. Ou não estou precisando de um double, eu só vou pegar o número inteiro. Então eu só uso a int para economizar espaço. Beleza. Aqui, por exemplo, se eu tenho esses 3 aqui, como que isso seria demonstrado na memória RAM? Por exemplo, eu tenho um int, que é para pegar número, pontos 1 é igual a 72, int pontos 2 é igual a 73, int pontos 3 é igual a 33. Como que isso seria demonstrado nessa telinha aqui de quadradinhos? A gente pega, como é int, a gente sabe que gasta 4 quadrados, então a gente pega 4 quadrados e coloca o nosso número 72, mais o 73 e o 33. Como a gente viu, isso... Calma aí aqui. Começou a dar uma bugada aqui, calma aí. Deixa eu ver se encaixou de novo. Beleza. Como a gente viu que isso aqui são zeros e uns, ele é contado assim. Por que? Aí você me pergunta, beleza. Por que eu estou usando 4 quadradinhos desse aqui? 4 bytes. Se eu poderia estar usando só 2, por exemplo. Porque, por exemplo, eu poderia usar 8 bytes aqui e 8 bytes aqui. Ou, na verdade, eu poderia só usar 1 byte para pegar esse número, 72. Será que chega? Acho que chega. Só que, como é uma int, ele guarda o número máximo. Se eu quisesse isso aqui, eu pegaria o char em vez de uma int. Se eu quisesse guardar mais espaço ainda, eu usaria um char. A int, ele é composta por esse tanto de dígitos aqui. Por isso ocupa 4. Beleza? E aqui está o nosso negócio. Agora a gente vai entrar, tem tempo ainda, a gente tem meia hora. A gente vai entrar em algo que chama arrays. O que é uma array? Por exemplo, aqui a gente fez isso aqui de int score, que é ponto 1 é igual a 72, int pontos 2 é igual a 73, int pontos 3 é igual a 33. A gente fez isso, só que tem um jeitinho melhor de melhorar isso. Não gastar tanto... Na verdade, ser mais maleável. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente define uma array. A array ela é definida por esse trenzinho aqui, ó. Essas... Eu esqueci o nome disso. Essas barrinhas aqui. E o nome antes da array. E a gente define ela como int, que é nesse caso aqui. Aí beleza, se eu tenho isso aqui com o número 3 aqui dentro, que seria a quantidade, por exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, é porque eu quero que seja de 3 números. Eu quero que tenha 3 números para a gente, por exemplo, fazer uma média.
de números. Por exemplo, eu pego, nesse caso aqui, o 72, 73, 33, eu quero saber qual que é a média dele. Por exemplo, sistema de notas. Eu venho aqui e beleza. Se eu tenho uma array com o número 3, eu começo a contar, eu vou ter 3 códigos aqui, só que eu começo a contar pelo 0. Isso aqui, com o tempo, a gente costuma contar como 0. E aí a gente primeiro define que scores 0 é igual a 72, igual a gente fez aqui. O scores 1 é igual a 73 e o scores 2 é igual a 33. A mesma coisa aqui no nosso gasto de memória. Beleza? Tem um negócio também que chama as constantes, que é, por exemplo, um número que não pode ser alterado no nosso código. Por exemplo, ele não tem um erro, não tem a possibilidade de eu alterar aquele código depois que eu defini ele como constante. Beleza? Aqui, por exemplo, quando eu pego um caractere, eu defino o nome dele como C e eu quero que esse caractere seja o hashtag, por exemplo, aqui ele vai contar como só um quadradinho. Por quê? Porque ele é um char, ele só usa 1 byte. E tem um negócio legal nisso. Por exemplo, eu vou lá no na nossa ID. Beleza. Eu vou usar esse aqui de média que eu ia fazer antes. Depois a gente volta para ele. Por exemplo, eu vou incluir os dois que a gente já está acostumado a incluir aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso rápido. Beleza, eu defini um char sendo, nesse caso aqui, deixa eu ver, sendo uma hashtag. Então, char é uma hashtag. Beleza. Agora eu quero fazer uma coisa. A gente tem os códigos ASCII, que é basicamente que cada símbolo, por exemplo, o símbolo, no nosso caso ali a hashtag, ela tem um número por trás. E agora eu quero, sei lá, por algum propósito que eu quero fazer aqui, por algum motivo, a gente vai usar isso no próximo dever, eu quero descobrir qual que é esse código e eu quero alterar ele depois, às vezes para transformar em outro código. Isso aqui, a gente vai fazer isso no próximo dever. Eu não vou fazer isso agora, mas vou demonstrar como que a gente pega o número da nossa hashtag. Primeiro a gente tem que o C é a nossa hashtag, então vou dar um printf. Aqui dentro das aspas eu vou dar hashtag C, porque é o nosso tipo. No caso, o nosso tipo ali é char. Se fosse int, seria i. Char. Eu vou cancelar para a próxima linha e beleza. Vamos ver agora o que vai acontecer se eu dar um make nisso aqui. Beleza? No caso, eu vou ter que voltar. Beleza. Vou dar um make média. E ali mostrou a nossa hashtag. Beleza. Agora, como que eu faço para mostrar o nosso código? Aqui onde eu coloquei porcentagem C, o que eu coloco? Beleza, eu vou colocar o y. E eu, por exemplo, posso vir aqui e colocar int. Então eu estou pegando o C e transformando em int. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou, eu vou executar e transformou em int. A gente tem o nosso número 35, que significa hashtag. Beleza. Só que por já ser algo
comum na programação, como sendo ASCII, algo muito comum na linguagem de computador, o que ele faz? A gente não precisa declarar ele sendo int aqui. Ele simplesmente já declara automático algo para ser transformado em int. Beleza? Assim a gente define isso aqui. Eu vou cancelar isso aqui para a gente olhar um bocado mais as arrays, que a gente acabou fugindo um pouco delas aqui. Um projeto para a gente fazer é igual eu falei, por exemplo, um sistema de notas. Uma array. Eu vou primeiro aqui definir uma array, colocar nota. Beleza? Eu quero que aqui seja 3, igual a gente fez ali. Eu vou, sei lá, nota. Como é que eu tô com o teclado novo, aí tá até difícil de digitar. Nota 0. Eu quero que seja igual a 56. Eu vou copiar essa linha aqui toda hora para aqui. Eu só altero aqui o número. E aqui eu vou colocar 49, 39, beleza. E aqui eu vou dar um print f. Vai ser mandado um int aqui para dentro. Quero que quebre a linha, vírgula, e eu quero definir aqui o que seria. Então eu pego nota 0. Vou copiar isso aqui. Mais nota 1 e mais nota 2. Então como que eu pego a média de algo? Eu somo tudo e divido pela quantidade, certo? Beleza, então aqui nesse caso eu viria aqui de fora e colocaria dividido por 3, que é a nossa quantidade ali. Dou ponto vírgula, vamos ver se vai funcionar. Funcionou e deu 47. Se eu já não sei, mas deve ser, beleza. Eu preciso, aqui para ser mais específico, vamos por parte. Quando eu pego alguma coisa, eu preciso ser específico nessa coisa. Por exemplo, uma média de notas, eu preciso ser específico, porque na hora que eu divido por 3, pode vir um número quebrado, um número com vírgula. O que eu faço? Eu coloco aqui, por exemplo, o float, o F para float, e eu defino que isso aqui é um float. Isso aqui vai sair um float. Beleza? Vamos de novo. Deu certo. E a gente viu aqui que aquele 47, na verdade, ele era 47.3. Aí, beleza. Agora a gente já está mais específico. Só que, imagina eu ter que fazer... Eu vim aqui, sei lá, num bimestre eu tenho duas provas, por exemplo. No outro bimestre eu tenho 3, 4. Eu vim aqui, vou mudar para 5, colocar cada nota ali. Aí fica meio complicado da gente fazer isso, porque eu teria que adicionar uma array nova. Então vamos tornar isso um pouco mais automatizado. Vamos pensar que, por exemplo, int nota seria... Vamos colocar como se fosse i. Eu vou definir uma int aqui. Uma int, vou pedir para pegar uma int e vai ser quantidade de notas. Aí. Eu quero que pegue um i, que é a nossa quantidade de notas, para ele ser colocado aqui. E como que eu faço agora para mudar, automatizar o esquema aqui de aumentar as nossas arrays? Eu vou excluir isso aqui. Eu vou fazer um looping for. Como que faz um looping for? Primeiro a gente define uma variável aqui dentro. Eu vou colocar aí 2, sendo igual a 0. Lembrando que arrays a gente sempre conta do 0 até o número que a gente quer. Por exemplo, pode ter
aqui em cima o número 4, mas na hora que a gente for escrever as arrays e dar um número para elas, a gente vai colocar como sendo array 0, array 1, array 2 e array 3, formando um total de 4 arrays, beleza? Aí a gente... beleza, a gente já formou isso aqui. Para continuar o nosso for looping, eu coloco um ponto vírgula e coloco a próxima coisa. Qual que é a condição que eu preciso para esse looping continuar funcionando? Preciso que 2 seja menor do que i, porque na hora que alcançar o i, ele vai parar de funcionar. Por que não menor ou igual? Porque ele tem que parar antes. Igual eu falei, ele tem que ir do 0 até o número. Então, se é 4, ele vai do 0 até o 3. Se é 5, ele vai do 0 até o 4. E assim vai. Então, eu coloco vírgula e coloco i2 mais. E aqui dentro eu começo a definir. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que a minha nota i2, porque i2 é o que vai mudar aqui dentro, seja igual a get int. Na verdade, eu vou colocar um get float aqui. Então, eu tenho que transformar isso aqui em float. Get float. Aí, aqui dentro, eu coloco nota. Ainda vou melhorar ainda, hein? Nota. Vou puxar um int. Vou dar para a próxima linha. E vou colocar aqui para puxar o i2. Na verdade, vou colocar aqui para puxar i2 mais 1. Porque se eu colocar, por exemplo, nota 0, vai ficar estranho pra gente. Oh, meu Deus. Simplesmente perdi onde está o trem. Aqui, beleza. Aí, beleza, a gente já tem aqui, tá pegando a nota de parte em parte. Pro próximo, eu coloco o quê? Eu vou fazer a nossa... eu vou calcular dentro do looping, para não precisar calcular aqui depois de um jeito mais difícil. Então, eu já vou calcular dentro do looping. Vamos lá, como que eu calculo isso? Eu vou definir uma int nova aqui. Na verdade, eu vou definir uma float nova. Que float resultado vai ser igual a 0 aqui no começo. Quando eu defino ela, ela vai ser igual a 0. Então, beleza. Resultado vai ser igual a resultado mais nota i2. E assim eu já estou calculando, beleza? Agora, por exemplo, por que eu fiz isso aqui? Resultado é igual a resultado mais nota i2. Resultado aqui agora, na primeira vez que passar o looping é 0. Então aqui vai ser 0, mais a nota, que vai ser o que ele vai estar pegando aqui. Aí ele vai pegar e aumentar nesse resultado e fazer uma soma de todos. Aqui no final, eu estou dando um float ali, eu quero que seja resultado dividido por 3. Vamos ver se está funcionando isso. Na verdade, aqui, calma aí, não é dividido por 3 porque a gente não sabe quantos que vai ter agora. Então, dividido por i. Vamos ver se vai funcionar, ou se eu estou esquecendo alguma coisa. Funcionou. Quantidade de notas, 5. Nota 1, 15, nota 2, 16, nota 3, 19, nota 4, 34, nota 5, 68 e ele deu a nossa média aqui. É desse jeito que a gente usa arrays no nosso programa. Isso pode ser feito de vários jeitos, mas um jeito que eu preferi fazer é desse aqui, que me deu a ideia de fazer. No começo tem vários outros jeitos de fazer isso, mas basicamente eu prefiro esse, que eu achei mais fácil para entender, mas menos complicado, porque o outro teria que criar uma nova camada aqui embaixo e tal. Beleza?
Beleza, agora não vai dar pra eu continuar a matéria, porque agora pra frente a gente vai... Tem bastante coisa até a gente terminar essas partes das array. Basicamente, array é isso. A gente vai ficar com o dever pra semana que vem mesmo. Não vou passar ele aqui agora. Deixa eu fechar esse pato aqui. E basicamente... Deixa eu ver aqui. Vocês estavam vendo... Deixa eu dar uma olhada. Não, tava, beleza. Basicamente é isso mesmo. Vou continuar na próxima aula. Agora que tá caindo uma tempestade aqui de fora. Então não dá pra continuar por muito tempo. Vai que desliga, né? Então, isso aí, galera. Até mais.